A Polícia Federal prendeu esta tarde os ex-ministros de Jair Bolsonaro e generais do Exército Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira. O ministro Alexandre de Moraes determinou que os dois fossem encaminhados para o Comando Militar do Planalto, em Brasília. E essa decisão ocorre depois que o ministro Alexandre de Moraes, do STF, declarou o trânsito em julgado no caso da trama golpista, envolvendo, portanto, aí os 7 réus da trama golpista, além do ex-presidente Jair Bolsonaro. Nós vamos então direto a Brasília com o repórter Júlio Mosquera, que acompanha essas decisões de agora do ministro Alexandre de Moraes, que determinam, portanto, o cumprimento das ordens de prisão a partir do fim do processo da ação penal em relação ao núcleo crucial da trama golpista. Júlio, boa tarde e bem-vindo. Boa tarde para você, Trali, e para todos que nos acompanham. Pois é, agora há pouco o ministro Alexandre de Moraes determinou a prisão do ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira. Paulo Sérgio Nogueira, que foi sentenciado a cumprir 19 anos de prisão, e também do general Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, condenado a 21 anos. Como o Trali disse, eles vão ficar presos no Comando Militar do Planalto, que fica no setor militar urbano aqui em Brasília, uma área que foi usada pelos golpistas para montar um acampamento, golpistas que saíram daquela região em direção à esplanada dos ministérios para invadir as sedes do Palácio do Planalto, Supremo Tribunal Federal e Congresso Nacional. Mais cedo, o Supremo Tribunal Federal expediu um documento, uma certidão que atesta o fim do processo para 3 réus: o ex-presidente Jair Bolsonaro, o ex-ministro da Justiça Anderson Torres e o deputado federal Alexandre Ramagem. Eles agora terão que cumprir a sentença determinada pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão, Anderson Torres a 24 anos e o deputado Alexandre Ramagem a 16 anos. Lembrando que Ramagem fugiu para os Estados Unidos, portanto, é um foragido da justiça. Trali. Obrigado, Júlio. Nós estamos aguardando, portanto, aí as decisões que faltam em relação a esses réus sobre o local onde as penas deverão ser cumpridas. E assim que o ministro Alexandre de Moraes soltar essa decisão, nós vamos trazer ao vivo aqui para você ao longo da tarde nessa cobertura especial aqui do Jornal Nacional. Então, nós voltamos a qualquer momento. E a cobertura completa também no JN, que hoje começa mais cedo, 10 para as 8 da noite, hora de Brasília. A gente volta a se falar e a trazer informações para você a qualquer momento, portanto. Três horas mais 31 minutos, hora de Brasília. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, decretou agora há pouco a execução da pena do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros réus do núcleo crucial da trama golpista. Ex-presidente Jair Bolsonaro, que já está preso desde sábado na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. E pela decisão de agora há pouco, portanto, do ministro Alexandre de Moraes, ele vai executar, portanto, a pena de prisão, os 27 anos e 3 meses de cumprimento de pena de prisão dentro da Polícia Federal em Brasília. É para lá que nós vamos agora ao vivo com o repórter Júlio Mosquera. Júlio, por favor, os detalhes aí dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes em relação ao futuro, portanto, do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Boa tarde. Boa tarde para você, Trali, para todos que nos acompanham. Estamos aqui na Superintendência da Polícia Federal em Brasília, onde o ex-presidente Jair Bolsonaro cumpria antes prisão preventiva e a partir desse momento, com a decisão do ministro Alexandre de Moraes, passa a cumprir a sentença que, como você disse, é de 27 anos e 3 meses. Bolsonaro, que anteriormente estava cumprindo prisão domiciliar à casa dele, no condomínio Solar de Brasília, que fica a cerca de 10 quilômetros aqui da Superintendência da Polícia Federal. A decisão do ministro Alexandre de Moraes saiu há pouco. O ministro considerou que
O fato de ele já estar preso aqui é relevante. O fato de as condições aqui dentro da superintendência serem adequadas para que ele permaneça no local são relevantes e, portanto, decidiu que ele permanece por aqui. Tralli. Muito obrigado, Júlio. Está aí, portanto, a decisão do ministro Alexandre de Moraes em relação ao núcleo crucial da trama golpista, a ação penal, que no entendimento do ministro relator chega ao fim transitada em julgado. A ação, portanto, não cabe mais recurso no entendimento do ministro Alexandre de Moraes. E aí, portanto, para você que está chegando agora aqui conosco, 3h34 horas de Brasília, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, decretou agora há pouco o início da condenação do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, o início do cumprimento da sentença condenatória de 27 anos e 3 meses de prisão pela trama golpista, ação penal da trama golpista, pela tentativa de impedir a posse do presidente Lula e também pela abolição do Estado Democrático de Direito. A partir deste momento, agora, no entendimento e na decisão do ministro Alexandre de Moraes, o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, passa a cumprir a pena na sede da Polícia Federal em Brasília, onde ele já está preso desde sábado por outro motivo que não tem a ver com essa condenação da trama golpista. E aí, portanto, o ex-presidente da República está preso por violação da tornozeleira eletrônica, na visão do STF, por também tentar uma fuga da prisão domiciliar. Foi então decretada a prisão preventiva dele, ele foi levado para a sede da Polícia Federal em Brasília, onde ele está preso desde sábado. E agora a informação nova que chega em relação à decisão sobre o processo da ação da trama golpista é de que o ex-presidente Jair Bolsonaro passa a cumprir a pena de condenação, a sentença de condenação de 27 anos e 3 meses de prisão no mesmo local onde ele se encontra, uma sala dentro da Superintendência da Polícia Federal em Brasília. Portanto, uma pena de regime fechado, a maior imposta até agora pela primeira turma do STF nos julgamentos dessa ação da trama golpista do núcleo crucial. Ex-presidente da República com outros 7 réus. Os ministros Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Cristiano Zanin e Flávio Dino votaram pela condenação de 5 crimes, que incluem golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito. O ministro Luiz Fux foi o único à época que votou pela absolvição. Vamos ao vivo aqui com a repórter Gioconda Brasil, que participa dessa cobertura especial. A Renata está aqui comigo no estúdio do JN e a Gioconda está em Brasília. Gioconda, por favor, as suas informações, 3h36, hora de Brasília. Boa tarde. Boa tarde a você também, Tralli, Renata e a todos que nos assistem. Falamos aqui do setor militar urbano, porque exatamente naquele prédio ali atrás, que é o Comando Militar do Planalto, é para onde foram trazidos 2 generais, Paulo Sérgio Nogueira e Augusto Heleno, para o início da execução da pena pela condenação na ação penal que investiga o golpe de Estado. O general Paulo Sérgio foi condenado a 19 anos de prisão, general Augusto Heleno a 21 anos de prisão. De acordo com informações do Exército Brasileiro, eles já estão aqui, portanto, dentro do Comando Militar do Planalto. Foi questionado ao comando do Exército se eles estão numa mesma cela, em celas separadas, as condições em que eles começaram a executar a pena e o horário exato em que eles chegaram, mas esses dados, de acordo com o Exército, ainda não serão divulgados, mas já foram questionados. Assim que essas informações complementares forem divulgadas, nós também vamos trazer. Agora há pouco foi divulgada a ordem de decisão de execução da pena do general Paulo Sérgio Nogueira. De acordo com o ministro Alexandre de Moraes, eu passo a ler o trecho final desta decisão. Ele diz o seguinte, que enquanto o general estiver aqui dentro no Comando Militar do Planalto, ele deverá seguir todas as normas do próprio estabelecimento prisional onde ficará custodiado. O ministro Alexandre de Moraes também determinou que seja realizada a audiência de custódia por videoconferência no dia 26 de novembro, portanto, amanhã, às 3 da tarde, aqui no Comando Militar do Planalto. Eu vou pedir para o nosso repórter cinematográfico
fotográfico Lázaro Aloísio, mostrar um pouco desse espaço onde nós estamos, porque foi aqui onde foram realizados, onde ficaram acampados os manifestantes que no dia 8 de janeiro desceram até a sede dos Três Poderes para os ataques aos prédios do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal. Foi nessa área onde fica o QG do Exército, onde eles se acomodaram durante meses e ficaram acampados até o dia em que foram dados o início dos ataques e que foram parte também dessa ação penal que culminou com a condenação dos réus da ação penal. Eu volto com você, Trali, Renata, com novas informações. Nós voltamos aqui do setor militar urbano. Tá bom, Gioconda, obrigado aqui pelas informações. Lembrando a você também que o ministro Alexandre de Moraes, na decisão em que ele, portanto, condena o ex-presidente Jair Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão e determina que o ex-presidente da República cumpra a pena na sede da Superintendência da Polícia Federal, há outras decisões envolvendo outros réus do núcleo crucial da trama golpista. Anderson Torres, por exemplo, ex-ministro da Justiça, foi condenado a 24 anos de prisão nessa ação penal e vai cumprir pena na Papudinha, em Brasília. É para lá, portanto, que nós vamos com o repórter Giba Bergamin, direto da capital federal também. Giba, suas informações, por favor. Boa tarde e bem-vindo. Obrigado, muito boa tarde, Trali. Boa tarde a todos que nos acompanham. Anderson Torres, ex-ministro, condenado a 24 anos, deve vir, ou melhor, virá para a chamada Papudinha. Nós falamos aqui do complexo penitenciário da Papuda, estamos ao lado aqui da Penitenciária Federal e a uma distância de aproximadamente 1 quilômetro da Papudinha. A Papudinha é o 19º Batalhão. Faz parte do complexo penitenciário da Papuda e, de acordo com os dados do Ministério Público do Distrito Federal, o local tem 3 celas individuais, 7 coletivas, com capacidade para abrigar até 112 detentos. Hoje, 40 presos estão na unidade, no local, onde os detentos podem ter acesso, por exemplo, à televisão, a ventiladores. Ficam presos aqui na Papudinha policiais indiciados e denunciados que aguardam julgamento, por exemplo. Foi o caso dos integrantes da antiga cúpula da PM do Distrito Federal, que são suspeitos de omissão nos atos golpistas de 8 de janeiro. E civis que, por lei, têm direito a ficarem presos em local diferente da chamada cela comum, com advogados, autoridades, por exemplo, têm esse direito. Um exemplo: o secretário da Saúde, Francisco Araújo, foi preso de forma preventiva em 2020 por suspeitas de irregularidades na época da Covid, teve esse direito. A gente está acompanhando já há alguns dias aqui, muito poucas movimentações aqui no complexo penitenciário da Papuda, mas a qualquer momento, após as audiências de custódia, enfim, após todos os trâmites necessários para que um preso inicie o cumprimento da pena, que deve haver a movimentação aqui. Muito provavelmente Anderson Torres deve vir num comboio, vários carros aqui, tanto os carros da Polícia Federal como do sistema penitenciário, sistema penal aqui de Brasília, devem fazer essa escolta. A gente está bem pertinho aqui da rodovia e, como eu falei, a aproximadamente 1 quilômetro da Papuda e da Papudinha, que fica logo ao lado. Então, esse é o destino do ministro Anderson Torres, ou melhor, o ex-ministro da Justiça, condenado no processo da trama golpista, condenado a 24 anos de prisão. E qualquer nova informação, eu volto com vocês na programação. Trali. Tá bom, obrigado, Giba, pelas suas informações. Qualquer novidade, por favor, chama a gente. Nós estamos, portanto, aguardando aí a chegada do Anderson Torres à Papudinha para começar a cumprir essa pena de 24 anos de prisão. Você acompanha com a gente agora aí o Globocop ao vivo, 3 horas e 42 minutos, hora de Brasília. Para você que está chegando agora aqui com a gente nessa cobertura especial do Jornal Nacional, nesta tarde, Alexandre de Moraes decretou, então, o cumprimento da pena do ex-presidente Jair Bolsonaro e determinou que ele continue na Superintendência da Polícia Federal em Brasília, onde ele já está preso numa sala especial dentro desse complexo aí da Polícia Federal desde o sábado. Então, ele começa a cumprir a pena de 27 anos e 3 meses de prisão exatamente no mesmo local onde ele já está preso. O ministro Alexandre de Moraes entendeu que não cabem mais recursos em relação à ação penal da trama golpista e, portanto, transitou em julgado essa ação penal. Ou seja, por não caber mais recursos, no entendimento do ministro Alexandre de Moraes, a ação penal está encerrada
e os réus passam a cumprir pena. Outro condenado foi o deputado federal Alexandre Ramagem, condenado a 16 anos de prisão. Mas o deputado federal Alexandre Ramagem, que também é delegado da Polícia Federal, foi para os Estados Unidos, fugiu para os Estados Unidos e agora é considerado tecnicamente um foragido da Justiça. Ramagem, que foi o diretor-geral da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, um dos 8 condenados nessa ação penal do núcleo crucial da trama golpista. 3 horas e 44 minutos, hora de Brasília. Vamos voltar, portanto, exatamente à sede da Polícia Federal em Brasília com o nosso repórter Júlio Mosquera, que traz detalhes da decisão do ministro Alexandre de Moraes desta tarde, portanto, de terça-feira. Júlio, mais uma vez, boa tarde. Boa tarde, Trali. Ao determinar que o ex-presidente Jair Bolsonaro permaneça aqui na sede da Superintendência da Polícia Federal em Brasília, o ministro Alexandre de Moraes determinou alguns procedimentos. Ele disse que todas as visitas deverão ser pedidas antecipadamente ao Supremo Tribunal Federal, que deverá ou não autorizar essas visitas, com exceção dos advogados regularmente constituídos nos autos e a equipe médica. Lembrando que hoje o ex-presidente recebeu a visita de 2 filhos do senador Flávio Bolsonaro, do PL, e do vereador Carlos Bolsonaro. Eles estiveram aqui na Superintendência da Polícia Federal pela manhã. O ministro Alexandre de Moraes determinou também a realização de audiência de custódia. Amanhã será realizada uma audiência de custódia que está marcada para as 2h30 da tarde, aqui mesmo na Superintendência Regional da Polícia Federal. Outra determinação de Alexandre de Moraes é a manutenção de disponibilização de atendimento médico em tempo integral a Jair Bolsonaro em regime de plantão. E também que seja garantido o acesso da equipe médica que acompanha o tratamento de saúde dele, independentemente de prévia autorização judicial. Portanto, são essas as determinações do ministro Alexandre de Moraes para a permanência do ex-presidente Jair Bolsonaro aqui numa cela de 12 metros quadrados, na Superintendência da Polícia Federal. Cela essa que tem uma cama de solteiro, uma pequena janela, frigobar, ar-condicionado, uma televisão, uma mesa e uma cadeira. Trali, Renata. Tá bom, Júlio. Obrigado aqui mais uma vez pelas suas informações. Vai chamando a gente aqui, por favor. Vai acionando a gente à medida que você tiver informações novas em relação a essa questão envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro, que a partir de agora, a partir desta tarde, portanto, de terça-feira, passa a cumprir pena na condenação da trama golpista na sede da Polícia Federal em Brasília. É exatamente esse prédio que você está vendo aqui com a gente ao vivo nessas imagens do Globocop, lá na capital federal. Renata, e nós temos informações importantes também a outros réus, porque um dos condenados é o ex-chefe da Marinha Brasileira, o almirante Almir Garnier. Quais informações a gente tem em relação a ele, Renata? Exato, Trali. Só para a gente lembrar quem está ligando agora, entrando na programação, os crimes pelos quais os réus do núcleo crucial da trama golpista estão cumprindo, vão começar a cumprir a partir de agora, são tentativa de golpe de Estado, organização criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Portanto, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou agora, no início da tarde, o cumprimento da pena, não só do ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos e 3 meses de prisão, mas dos outros réus do núcleo crucial da trama golpista. O ministro relator entendeu que não cabem mais recursos e declarou o trânsito em julgado da ação. Esse trânsito em julgado, ele encerra o processo e permite, portanto, a execução da pena dos réus. Jair Bolsonaro, como o Trali acabou de dizer, vai continuar na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. O general da reserva, Walter Braga Neto, que foi ex-ministro da Defesa e da Casa Civil e ex-candidato a vice na chapa de Bolsonaro nas eleições presidenciais de 2022, ele foi condenado a 26 anos e 6 meses de prisão. Você vê aí outros condenados também, todos os 7 réus da trama golpista. Braga Neto já está preso, ele cumpre pena preventivamente desde o ano passado numa unidade militar do Rio de Janeiro, na 1ª Divisão do Exército
no Rio, onde deve permanecer depois da determinação do ministro Moraes para o cumprimento da pena. Também o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, condenado a 24 anos de prisão, condenado para cumprir a pena na Papudinha, na chamada Papudinha, que fica dentro do complexo da Papuda, em Brasília. O ex-comandante da Marinha, Almir Garnier, condenado a 24 anos de prisão, deve cumprir a pena na Vila Militar do Rio de Janeiro. O ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, tem 67 anos, foi condenado a 19 anos de prisão. O ex-ministro Paulo Sérgio Nogueira deve cumprir a pena no Comando Militar do Planalto, em Brasília. O ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, o general Augusto Heleno, que está com 78 anos, foi condenado a 21 anos de prisão, também deve começar a cumprir a pena no Comando Militar do Planalto. O ex-diretor-geral da ABIN, o deputado Alexandre Ramagem, como bem lembrou o Tralli, está foragido, acabou fugindo para Miami, nos Estados Unidos. Ele foi condenado a 16 anos de prisão. O delator do esquema, que fez delação premiada, o tenente-coronel Mauro Cid, já está cumprindo pena de 2 anos, mas em regime aberto. Isso foi acertado pelo ministro Alexandre de Moraes por conta da delação premiada. Somadas as penas máximas dos 5 crimes atribuídos aos réus, as punições ultrapassam os 40 anos de prisão. Portanto, foram rejeitados todos os recursos possíveis apresentados pelos réus, não só pela defesa do ex-presidente Bolsonaro. Os embargos de declaração, os primeiros foram negados por unanimidade. A Suprema Corte entendeu que não cabem os chamados embargos infringentes, porque a condenação, no caso dos réus, do ex-presidente, no caso, só teve um voto divergente. O ex-presidente foi condenado a 4 votos por 4 votos a 1 pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal no dia 11 de setembro. E agora, depois de negados todos os recursos, ele começa a efetivamente cumprir a pena. Você deve estar pensando, mas o presidente já está preso, já estava preso na Superintendência da Polícia Federal. O ex-presidente usava a tornozeleira eletrônica desde julho, porque ele descumpriu medidas cautelares da Justiça. O ex-presidente estava em prisão domiciliar desde 4 de agosto, porque ele também tinha descumprido outras determinações da Justiça. E essa prisão domiciliar foi, há pouco, no último fim de semana, convertida para prisão preventiva, no dia 22 de novembro, porque ele descumpriu novamente medidas cautelares. Ele violou a tornozeleira eletrônica, alegando problemas mentais, alegando paranoia e alucinação. Mas, segundo o ministro Alexandre de Moraes, também apresentou ameaça à ordem pública e tentativa de fuga e, portanto, o ministro Alexandre de Moraes, relator da ação da trama golpista, determinou que ele fosse para a Superintendência da Polícia Federal para cumprir essa prisão preventiva. Portanto, o ex-presidente Bolsonaro, mesmo preso desde agosto por outros motivos, é a partir de agora que ele começa, de fato, a cumprir a pena de 27 anos e 3 meses de prisão pelos 5 crimes que cometeu na trama golpista, não é isso, Tralli? Dos 8 réus, então, Renata, o que nós temos 7 já estão presos. Se a gente considerar também o Mauro Cid, que é o delator, né, ele cumpre prisão domiciliar, foi o que teve a pena mais branda por ele ter feito um acordo de delação premiada com o Supremo Tribunal Federal. Então, são 2 anos em prisão domiciliar. Os outros todos já foram presos, alguns presos hoje e estão a caminho, portanto, dos locais onde eles vão cumprir essas penas de prisão definidas agora pelo ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. E nós temos aí a definição, a decisão de que o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, vai cumprir, pelo menos num primeiro momento, os 27 anos e 3 meses de cadeia em regime fechado, na sala que ele já ocupa dentro da sede da Polícia Federal em Brasília. É exatamente esse prédio que você acompanha ao vivo aqui com a gente, nessa imagem, no nosso Globocop, na capital federal. 3 horas e 52 minutos. Nós vamos voltar a qualquer momento com novas informações, nossos repórteres mobilizados e, claro, a cobertura completa também no Jornal Nacional, que hoje, lembro você, começa mais cedo, começa às 7h50, 10 para as 8 da noite, hora de Brasília. Voltamos, portanto, a qualquer momento e a cobertura completa também no JN logo mais. Até já.